Beleza, galera. Então, boa noite, bem-vindos a mais um encontro aqui do curso de formação fraguista. Esse evento aqui ele é feito para a gente discutir os livros da formação e agora a gente está tentando um novo formato também, trazendo alguns tópicos, né, que fazem sentido para a nossa comunidade. Então, eu trouxe aqui hoje a Lorela. A Lorela, só apresentando aqui um pouquinho de como a gente se conheceu, né? Ela fez a narração comentada do livro A Virtude do Egoísmo, de Ayn Rand, e aí eu adorei o nível de comentários dela e acabei descobrindo vários assuntos, né, que ela tinha em comum, né? Ela participou da Conscienciologia, ela trabalha com o intuito da autorresponsabilidade individual junto com o marido, o esposo, companheiro, tudo isso aí, parceiro de vida, de jornada, e aí eles estavam buscando ferramentas que dessem liberdades individuais. Então, eles construíram a própria casa com tijolos de bioconstrução, ela comprou a maquininha, ela mesma construiu os tijolos. Aí, ó, ela mesma construiu a parede dela, a casa dela. Né? Então, tipo, uma pessoa super interessante. E aí, no momento que a gente foi se conhecendo, eu falei, pô, Mel, eu acho que seria uma pessoa interessante para Narcópolis. A Mel super bateu conexão, né? Muitas coisas em comum dentro da comunidade. Ela tem um grupo grande de pessoas, ao contrário da gente, o grupo dela é majoritariamente o público que trata a questão da soberania do indivíduo, né? Isso, a autorresponsabilidade e também a questão psicológica, de maneira geral, de autorresponsabilidade, né? Eu acho que a abordagem dela é interessante, que cada pessoa ela é atraída por um tipo de comunicação, né? Então, enquanto eu acabo falando muito econometrês, né? Tipo aquela linguagem finanças, economia, a Lorela ela traz essa parte mais humanizada desse contato e dessa autorresponsabilização. Boa noite, Edna. Bem-vindo aí a mais uma dos nossos cursos, mais uma das aulas do nosso curso de formação traísta, quase não sai. Então, a palavra é sua, Lorela, e espero que a comunidade te abrace. Pessoal, qualquer dúvida, levanta a mão e aí a Lorela, ela vai, no meio de quando ela se sentir à vontade para liberar a palavra, ela vai conduzindo, beleza? Com você, Lorela. Exatamente. A gente sempre traz um tema, né, específico, ou dessa vez a gente está trazendo a ideia de melhorar a comunicação, né, uma comunicação assertiva, uma comunicação é, não violenta, né, na questão de agressividade, de e tem tudo a ver com o que você falou, né? Não tem como a gente ter esse tipo de comunicação sem expor as nossas vontades e desejos, né? Que isso eu acho que é um dos maiores problemas de quando a gente, tanto em casal como de conversa, debates e tudo de maneira geral. E também para a questão que a gente planeja fazer uma comunidade física, né, do fraguismo. Então, a gente vê a importância que tem as pessoas dessa comunidade viverem em harmonia, né, e saberem se comunicar e evitar conflitos desnecessários que podem acabar prejudicando o projeto como um todo. Então, a ideia a gente já mitigar os conflitos desde o início para não virar uma bola de neve, não causar mais problema do que precisa. Então, a ideia é mais ou menos introduzir as pessoas a esse conceito. E aí, claro, cada um pode investigar mais, né? Então, a gente trouxe para também trazer essas fontes, trazer onde é que as pessoas podem ir para se aprofundar, né? Caso a ideia é despertar esse interesse nesse assunto que eu acredito seja muito importante e que pouco é comentado na nossa comunidade. Então é isso.
Acho que é Edna. Deixa eu... uma espécie de rotulação, né, Orela? Você vê algumas perfis, você já coloca a pessoa numa caixa e já muda a espécie de tratamento, né?
Lorela, só um adendo, é porque como você não sabe usar a ferramenta, né, é uma ferramenta nova, fica não sei se está vendo ali no centro, uma mãozinha levantada, e aí você consegue ver na pessoa também, entendeu? Então, tipo, só te alertando, porque, como eu falei, você que vai dizer a hora para abrir para falas e tudo mais, beleza? E segundo aviso, quem quiser abrir a câmera, pessoal, fica à vontade para a Lorela ver rostos aqui, não só letras e nomes, né, para ser uma coisa mais pessoal e gerar mais conexão, né? Mas aí vocês também ficam livres para fazer da maneira que vocês quiserem. Posso? Consegue me ouvir? Então vamos lá. Primeiro, obrigado, Lorena, por você estar aí dando essa aula aqui pra gente, né? Eu já me indicaram esse livro do Comunicação Violenta, eu tenho, quando eu fiz uma MBA lá no IBMEC. E aí eu comecei a ler e eu achei chato. Só que ao mesmo tempo que você está falando isso tudo, eu me identifico muito, né, desse jeito. Eu tenho esse lado meio tirânico assim para falar, para impor minhas ideias. Eu sou muito esse cara aí que você estava falando, né? Só que, por outro lado, eu também já vi alguns livros de comunicação que falam que isso também é bom. Quando você é um pouco mais impositivo, por exemplo, o Carmine Gallo, né? Não sei se você já ouviu falar dele. Ele tem um livro, tem a série de unboxing, né? São 4 livros dele, né? Um é sobre storytelling, e o outro ele pegou todos os caras do TEDx ali e foi vendo todas as palestras, o que cada um fazia, por que teve sucesso, por que não teve sucesso. É um neurocientista, né? Aí eu queria pegar essa sua opinião, né? É errado você ser muito esse cara mais turrão ali, que impõe as suas ideias e tudo mais, mas pelo menos você tem algum resultado? Ou é melhor você ser esse cara mais comunicação não violenta, etc e tal? Cansado, mas eu tenho mais êxito. Tá, me sinto cansado. Pronto. Depende da situação. Se eu quiser impor. É porque eu também já passei por situações que eu tive que ter muito jogo de cintura também, né? Mas tem 2 casos emblemáticos aqui. Tem um caso emblemático que foi com a mesma pessoa, mas eu usei 2 formas de comunicação. O que acontece? Minha avó ela ficou doente e tal, e aí minha mãe tinha morrido, né? Minha avó tinha 2 filhos, né? Tinha minha mãe e tem um outro filho. Né? E esse outro filho ele não cuidou da minha avó, quem ficou cuidando da minha avó fui eu. E aí teve um dia que eu tive que falar, cara, porra, vou ficar fazendo tudo sozinho e tal, não sei o que, e aí foi um quebra-pau assim de família sinistra, né? Então, eu teve umas vezes que eu tive que ter uma comunicação não violenta, de falar, olha só, tô cansado, preciso de ajuda, etc e tal. Não tive êxito. E da vez que eu explodi, botei o dedo na cara, falei um monte de coisa, joguei um monte de coisa na cara, ele também não adiantou muita coisa, mas adiantou mais. Porque ele começou a fazer alguma coisa. Mesmo que pouco, para quem não fazia nada. Graças a Deus eu sou muito tranquilo para falar tudo, né? A Mel já rindo de mim ali. Naquele momento foi.
Então, mas foi a primeira coisa que eu fiz e não funcionou. Ah, é outro filho dela, né? Eu cortei de tudo. Depois que minha avó morreu, eu cortei todo mundo, né? Só ficou. Mas era o outro filho da minha avó mesmo. Meu tio, né, no caso. É, foi um momento meio Simba e Scar, né? Pra quem viu o Rei Leão, foi exatamente isso aí. Não, foi exatamente essas coisas, mas não funcionou. Enquanto você estava falando, estava vendo aqui a conversa que eu tô com esse cara bloqueado, né? Mas eu fui ver, eu mandava essas mensagens, eu me lembro que eu era muito tranquilo. Só funcionou o dia que eu peguei e ameacei mesmo e falei, ó,
Na Turquia, não é isso? Lorela, posso trazer um exemplo aqui que eu acredito que foi num curso de primeiros socorros ou alguma coisa que eu estava vendo assim, que era basicamente uma pessoa estava ferida, né? E aí falava, olha, quando você tem uma situação que você precisa dos outros, digamos que você sofreu um acidente e está precisando de ajuda. Aí você fala, alguém, por favor, me acuda aqui, né? Tipo, a chance de você ser atendido é muito menor do que você chegar para uma pessoa que está passando e direcionar o pedido, né? Ei, você, me atropelaram, preciso que você me ajude. Né? Então, tipo, ligue para tal lugar, ligue para emergência, passa o dado daqui. Né? Então, assim, eu acho que é essa linha que você falou, né, de tipo, ordens direcionáveis, né, de ajuda e não generalista. E quando a pessoa que ela tá com alguma demanda, algum pedido dela, você pergunta: "Tá, mas como é que eu posso fazer isso?" E a pessoa fala assim: "Ah, você tem que pensar, não preciso meio que te dizer. Você pensa aí o que é que você pode fazer e tenta melhorar." Como é que você lida com uma situação dessa? Esse tipo de atitude é a ideal, pode ser melhor? Eu de novo. Isso que o Fabrício falou é um negócio que eu me lembrei. Não é um livro sobre comunicação, mas me ajudou muito a ter mais empatia. Não sei nem se é empatia a palavra, mas é entender justamente isso, que é de uma médica, que ela é renomadíssima aqui no Brasil, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Não sei se vocês já ouviram falar nesse livro. Muito bom, muito bom, muito bom. E ela fala justamente isso, né? Que é do que você pode fazer pela pessoa, né? Porque você vê, né? Ela é uma médica que ela chega paciente para ela que já não tem mais jeito de cura, né? Ou seja, a pessoa vai morrer mesmo, não tem mais o que fazer. Então, são pacientes terminais de câncer, doenças degenerativas e por aí vai. E aí o que acontece é que ela fala, ó, vamos supor, luto, por exemplo, né? Eu vivi muito luto, né? Eu fui entender essas coisas bem depois. Então ela fala sobre você deixar uma comida pronta para essa pessoa que está passando por um luto,
né? De você se mostrar uma coisa que ela fala que é o silêncio presente, que é, às vezes você não precisa falar alguma coisa, mas você pode estar ali à disposição para levar o cachorro da pessoa para passear, caso ela não possa, para fazer uma comida, para fazer uma faxina e comunicar. Ó, eu tenho aqui 2 horas do meu dia que eu posso despender para você e eu posso fazer o que você quiser. Quer que eu leve? Você pergunta ali as coisas, né? E aí você vai fazendo, ou então você faz o que as suas habilidades te permitem fazer. Né? E eu acho que isso foi um potencializador enorme assim, para a minha comunicação, até porque depois de um tempo eu ainda estou um pouco nessa fase, né? Eu meio que eu perdi a empatia por algumas coisas, né? Sim, eu vi um livro que falava sobre os 4 tipos de amor, né? De demonstração de afeto, acho que é. Então tem as pessoas. É engraçado isso, que até eu e o Luiz a gente conversa sobre isso, às vezes, que a gente é bem diferente, na verdade, né? Então, tem as pessoas que se sentem amadas com o toque, outras se sentem amadas com a fala, outros se sentem amados com prestação de serviço, e o último, qual é que é? Presente, né? Dar presente. É. E aí, tipo, eu vejo que eu demonstro afeto com prestação de serviço, né? Aí o Luiz quer fala. Tipo, entendeu? Eu demonstro fazendo alguma coisa pela pessoa, assim. Então é importante às vezes saber o que cada um é, até para tu interpretar quando a pessoa está querendo te demonstrar carinho. Porque se eu demonstro afeto fazendo alguma coisa, eu vou esperar que o outro faça coisas por mim, entendeu? Só que às vezes não é a expressão dela. Então a gente não pode esperar. Né? Quase todo mundo. Né? Sim.
O dinheiro ele representa alguma coisa, né? Ou é segurança, ou é conforto, é alguma outra coisa, né? Não é o dinheiro em si, né? Ele vai trazer daí ele vai te dar o que tu realmente necessita, né? Ele é uma ferramenta, entendi. Uhum. Não, era sobre o comentário lá atrás do Fabrício, sobre a relação onde a pessoa exige que seja adivinhado a necessidade de si, né, pelo terceiro, né? E essa comunicação não verbal, ela não se trata apenas de uma relação conjugal, não, ela se trata de uma relação social, de relações sociais no geral, né? Ambiente de trabalho, ambiente de confraternização, ambiente de relacionamento conjugal, que seja. Acredito que sim, né? Que seja abrangente esse ponto, né? E no exemplo dele, eu acho que eu queria perguntar se esse tipo de relação onde chega nesse nível, essa comunicação, ela serve para alguma coisa ou já é um cenário onde não adianta usar esse tipo de técnica de comunicação porque já é uma demonstração clara de não ter uma compatibilidade, tipo assim, eu acho que a pergunta é mais sobre isso, né? Acho que é um grau que já não funciona mais ou isso pode ser trabalhado? Porque para chegar nesse nível, eu acho que já é uma clara demonstração de que é uma perda de tempo, entendeu? Do exemplo do Fabrício ali, no caso. Mas essa não é a pessoa que vai falar. Desculpa, mas essa não é a pessoa que está
usando o argumento de adivinhe se eu estou magoado, ela não vai responder dessa forma, esse não é o comportamento dela, o traço que ela demonstra? Ou será que, entendeu? Porque ela tá demonstrando ser assim, entendeu?
Oi, Lorela. Boa noite a todos. Sim, gostaria de falar um pouco, sim, porque realmente, para mim, tem sido um despertar de muitas situações que estavam paralisadas. Eu falo assim, paralisadas. Não estava prestando atenção para as minhas necessidades, e elas eram muitas. Eu realmente preciso de uma abundância de necessidades que sejam reveladas, porque parece que eu não prestava nenhuma atenção para elas. Não tinha estratégias, né, para que elas fossem desenvolvidas ou pelo menos prestada atenção. E o curso tem sido assim muito, mas muito revelador em muitos aspectos. Tem sido assim uma mudança significativa. Então, eu acredito que vale muito a pena. Conheço a Lorela de longa data, isso nem vamos falar, né, Lorela? Lá se vão quase 30 anos, mas sempre estamos aí em contato. E esse curso foi realmente. Eu estou em São Paulo, ela está em Foz, não teria possibilidade de estar com ela na clínica, fazendo terapia presencialmente, e o curso tem realmente trazido essa possibilidade de uma forma brilhante. Eu só agradeço. Nossa última aula é terça-feira que vem, mas a gente já está cutucando ela para fazer o, a sequência, né? O 2. Vamos ver se a gente consegue. Aí agradeço aí a atenção. Sim. Acho que ajudou, sim. Se tu puder dar livros ou autores que tu recomenda assim pra gente, de repente escrever no chat ali para o pessoal pegar o nome certinho. Acho que é legal, né? Porque a nossa comunidade tem bastante nerd, né? Todo mundo gosta de estudar e ler bastante, então o pessoal vai engolir os livros aí.
Lorena caiu? Aí, caiu. Voltou. Eu cliquei em algo que eu não deveria. Peraí, deixa eu pegar os links aqui, eu já deixo aqui para vocês. Mas isso aí de mediação de conflito é bem interessante, né? Eu até, assim, eu estudei um pouco sobre comunidades intentional communities, né? Comunidades que têm o mesmo propósito, assim, e físicas, né? E como tem que ter uma forma de mediação de conflito ali, porque senão o negócio inteiro degringola rápido. E eu acho que uma boa prática é ter encontros semanais, assim, que o pessoal converse sobre como está se sentindo. Qual é esse livro? Peraí, rapidinho, antes Esse de entrar. aqui, ó, Rapidinho, esse Lorena, deixa eu só fazer um merchan básico. Se você está fazendo acordos e, obviamente, se você está fazendo um acordo, pode acabar gerando um conflito. Então, procure a nossa Câmara Arbitral Libertária. Uma maneira de você mediar conflitos sem depender do Estado. Esse sistema. perfeito. Ó, esse aqui, eu acho que ele é um livro fantástico, tá? É A Linguagem da Girafa. Você quer entender de comunicação não violenta? Igual o Pedro falou, né? O Marshall o livro do Marshall é chato. Ele é técnico. Pega isso aqui. A Linguagem da Girafa. O autor é Jean Morrison. E ele é todo ilustrado. Olha que bonitinho, ó. Tem a girafinha, tem o chacal, tá vendo? Foi daí que o Michael fez uma palestra sobre comunicação não violenta na Marcópolis e ele pegou esses dois personagens, que é a girafa e o chacal, ele deve ter se inspirado nesse livro aí. Com certeza. Porque se vocês assistirem o workshop do Marshall, que eu estou tentando encontrar aqui, eu vou mandar para vocês. Peraí. O Marshall pega tá cheio. O Marshall, ele pega uma orelha de girafa e ele coloca no meio do curso. Então, essa é o clima aqui, ó. Ó, esse link aqui eu estou passando no chat para vocês é de um blog nosso lá em 2016. Escrevi um texto sobre a comunicação não violenta, que foi a época que eu tomei contato com a comunicação não violenta. Já está quase há 9 anos já. E lá dentro, se você for até o final lá no blog, você verá que tem o workshop do Marshall completo. Assistam, são 3 horas de curso. Faça junto com ele. Isso daí, a partir dali, vocês vão para tudo que é lugar. Então, a psicologia do ser. Psicologia do ser, do Maslow. Vamos pegar esse link e mandar lá. A linguagem da girafa eu botei ali também. E eu acho que é por aí. Peraí, deixa eu ver. Vivendo a comunicação não violenta. Tem vários do Marshall, tá? E tem esse aqui, ó. Nesse chat, dá para mandar? Eu tenho um PDF aqui. Dá para mandar anexo ou não? Vocês estão sem som, tá? Vocês estão sabendo disso? Eu não sei se vai, Lorela, a gente estava tentando falar aqui, mas tem anexo que não no dá para chat. mandar, não. Ah, não? Não dá, tá. né? Não, tem que mandar pelo, sei lá, Telegram, WhatsApp e a gente distribui. Manda para nós, a gente compartilha lá no grupo do curso de formação. E na Narcópolis também. E também reforçando o convite, né, Lorela, para palestrar na Narcópolis. A gente está mudando as datas, mas assim que eu tiver, eu falo contigo de novo. Tá bom. Eu acho que é um tema importante.
Lembra quando não, você não foi. Foi a Luísa. Tá, eu tô passando aqui para vocês, então, o meu WhatsApp, tá? Prática das necessidades na mente. Quem tiver interesse, entre em contato comigo e aí a gente vê de fazer a inscrição de vocês. Gente, Esses dois temas, Lorela, tanto esse que você trata, né, das necessidades, né, achei fantástico quando a gente trocou uma conversa na nossa primeira live juntos. Que está no YouTube do Que está no Fraguês, YouTube quem lá do quiser ver. Fraguês. E também o outro tema de soberania também. Estou doido para a gente fazer aquele segundo bate-papo lá. Pode ser eu, você, tua amiga e Mel, né? A gente faz essa mesa redonda aí de 4 pessoas. Acho que vai ser um tema bem legal. E por mais que a gente só foi descobrir lá na gringa esse assunto, lá nos Estados Unidos. Aqui a gente não tem muito material sobre. não tem. Isso daí, gente, olha, é uma coisa que eu falo que esse assunto das necessidades, da comunicação não violenta, eu domino. O da soberania, estou na posição de aluna ali e investigando. Por exemplo, eu fiquei sabendo agora que teve um italiano, que isso aí a gente está. Semana que vem a Cassandra vai falar com essa pessoa. Ele criou uma embaixada, ele transformou a casa dele numa embaixada dele. Puxada dele. Ou seja, ele não mais se submete às regras e à lei do estado da onde está a casa dele, porque embaixada é representação independente. Então, como? O como que a hora que eu falar assim, ó, fiz, aí a gente conversa. Porque nesse momento é tudo aparentemente teórico, porque a gente não está conseguindo ainda. Toda vez que as pessoas descobrem, eles mudam as leis. Então, agora, em 2021, eles mudaram as leis. Lá no Texas, eu estava fazendo meu processo de soberania por lá, e eles definiram que não pode mais você trazer a tua corporação para o teu nome, para o teu poder. Então, para vocês verem que eles vão cerceando, mas a gente precisa ir. A gente precisa ir porque o jogo é bruto. Meninos, muito obrigada, mas eu preciso ir. Agradeço aí o convite. Obrigada, Lorena. Muito bom. Espero que a gente possa fazer outros encontros. Então, tem muitos assuntos, né, que agradam a comunidade, né? Até a bioconstrução, essa parte da soberania, tem, assim, infinitos assuntos que a nossa comunidade se conecta, né? Sim, verdade. Acho Vamos que ter outras. tem uma pessoa que está falando que quer falar. Quem quer falar? Só boa noite e obrigada. Muito bom. Obrigado pela presença, Edna. Obrigada, Edna. Obrigada, E quem até quiser mais. continuar o papo aí, pode continuar. A Lorena vai ter que sair, que ela tem um compromisso, mas se vocês quiserem continuar, a gente continua o bate-papo aqui. Vida, propriedade e liberdade para todos vocês e um abraço, Lorena. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, foi ótimo. Muito bom. E vamos falar então do curso de formação fraguista, né? Que a gente não explicou. Quer falar, Alex? Explicar o curso? Não, pode falar, Mel. A gente está na última aula, então, né? Do curso de formação. A gente fez essa aula especial, né? Que é fora do nosso currículo oficial, né? Dos livros libertários, mas talvez seja legal a gente adicionar algum livro dessas recomendações aí da Morela. A ideia do curso são 4 níveis, né? Então, são livros pequenos que a comunidade já são aprovados pela comunidade libertária, então são livros que vão te ensinando pouco a pouco, assim, sobre toda a base do que a gente defende no fraguismo, né? O objetivo desse curso é que as pessoas que vão subindo na hierarquia, elas tenham um conhecimento bem embasado
que fundou tudo isso que a gente está fazendo, né? A gente quer pessoas que tomem as decisões do projeto, que são os guardiões ou mais, que elas estejam capacitadas e que entendam bastante sobre os princípios para não desvirtuar o porquê, né, do fraguismo como um todo. Antes de passar a pergunta para o Gropa, ó, eu vou passar a pergunta para o Gropa. Alex, depois cita todos os livros da formação fraguista, Joia. aí isso lá. Pode falar, Gropa. Eu acho engraçado quando vocês começam a falar essa parte de guardião. Me sinto muito naquela série dos Vikings, né? Do Ragnar, tá ligado? E aí tem o Ragnar, tem o Rolo, tem aquele outro maluco lá que era o conde lá do negócio, aí tem aquele maluco lá caolho, aí tem o magrinho lá que é todo fibromialgia, tá ligado? Esqueci o nome dele, o grandão lá. Aí eu acho muito maneiro isso, porque me lembra pra caraca essa parada do coisa do rolo. E outra parada que eu ia botar aqui, que a Lorela falou ali dos livros de comunicação, porra, gente, leiam Os Homens São de Marte e as Mulheres São de Vênus, de um PhD aí, o maluco já morreu, que ele mostra a diferença como os homens se comunicam e como as mulheres se comunicam. E aí, acho que foi o Fabrício que falou o negócio lá da mulher dela querer que você adivinhe. Isso é normal, cara. E aí ele explica ali o porquê que é assim. Isso é muito foda, cara. Por exemplo, quando a gente tá puto, o que você faz? Você se isola. Aí a mulher fica te perguntando, o que tá acontecendo? Fala comigo. Você não quer falar. Aí você, porra, o que tá acontecendo? Você explode, entendeu? Então esse livro é muito foda. Acho que seria muito bom a gente botar aí dentro da comunidade. Eu sou o cara dos livros, né? Então eu gosto de ler pra caralho. Então, sempre que vocês precisarem... Quando o Fabrício falou, eu e o Luiz ficamos mulheres. Total. Eu aprendi a ser mais direta, né? 11 a cada 10 mulheres, elas cometem esse famoso mulherice, né? Aí eu sou muito direta, né? Eu aprendi. É que eu sou meio masculina, né? Sempre fui criada no meio de homem, então, bom, ser libertária já mostra que eu não tenho um pensamento muito feminino. Mas essa coisa de falar, assim, eu falo muito na cara, né? Tipo, porque eu sei que se eu der a entender, o homem não vai entender. Eu falo, é mais fácil eu explicar bem diretamente do que eu ficar dando sinais que ele não vai captar nada. O dia que o cara conseguir ler 100% você tá chateada? Não. Eu acho que a guerra do mundo acaba, tá ligado? Eu vou ler a lista dos livros do curso de formação. Bota lá. Escreve esses livros aí que a gente botou no chat, Alex. Mantém ali esses conteúdos ali que a Lorela passou. Eu vou pintar. Luiz e Mel, vocês me tinham naquele Instagram que tinha 5.000 seguidores, só que essa conta foi invadida, cara. Ainda tá ali, mas eu não tô conseguindo mais ter acesso. Então eu tô com o Instagram novo, vou botar ali no formulário também. Aí quem quiser também me adicionar, eu vou botar aqui no chat também, que a gente pode trocar ideia também no privado ali, valeu? Vamos nessa. Gropa, se quiser utilizar ali toda a plataforma do Fraguismo, né, para impulsionar o vídeo do canal novo, fazer lá, é de vocês, tá? Isso também para todo fraguista, beleza? Vamos fazer assim. São de conteúdo aí, quiserem compartilhar pelas nossas mídias, fiquem à vontade. Vamos lá. Nível 1. As 6 lições de Mises, a lei de Bastiat, anatomia do estado de Rothbard, da produção de segurança de Molinari. Nível 2. A origem do dinheiro de Menger, o caminho da servidão de Hayek, o que se vê e o que não se vê de Bastiat, os vícios não são crimes de Spooner. O caminho da servidão foi substituído pelo Bitcoin, a moeda na era digital do Ulrich. Nível 3. É realmente necessário haver um Estado para termos segurança e ordem, de Lacombe Laws, defendendo o indefensável de Bloch, anarquia cotidiana de Molinet e capitalismo e liberdade de Friedman. Nível 4. A desobediência civil de Thoreau, o manifesto libertário de Rothbard, manifesto do novo libertário de Conkin, uma cartilha agorista de Conkin, Democracia, o Deus que falhou de Hope. Sugestões de leitura. A Ação Humana de Mises, A Revolta de Atlas de Ayn Rand, O que o Governo fez com o Nosso Dinheiro de Rothbard,
A Ética da Liberdade de Rothbard, As Engrenagens da Liberdade de Friedman, O Discurso da Servidão Voluntária de La Boétie, Revolução Socialista da Wendy McElroy e o segundo Tratado sobre o Governo Civil e outros escritos de Locke. Essa é a nossa lista de trabalho. Muito bom. Então a gente faz essas reuniões para comentar os livros, né? Então, Toda primeira e terceira quintas-feiras do mês. às 21 horas, aqui no Jitsi, a gente tem esses encontros aí, faz um resumo do livro e a gente abre para comentários, né? Para a gente discutir se concordou, não concordou, o que que achou, por quê, como, entendeu? E dá uns papos bem legais, assim, dá umas discussões bem interessantes. Faça um curso de formação, suba na hierarquia do projeto, ajude a descentralizar o projeto, né? Vocês sabem que a descentralização é extremamente importante porque as informações estão descentralizadas e distribuídas, né? Se a gente não tivesse o poder e o conhecimento de tudo, a gente não precisaria do anarcocapitalismo, né? Mas infelizmente, por sermos ignorantes e burros, não dominarmos todos os conhecimentos do mundo e nem termos a capacidade disso, então a gente precisa de mais pessoas para a gente fazer uma rede neural, pois ela é mais eficiente, tá? Então, Conhecimento está disperso na sociedade. exatamente. Então, subam na hierarquia, ajudem a gente a descentralizar mais o processo e tomar decisões corretas, né? Quanto mais pessoas tomando mais decisões com incentivos corretos, mais chance da gente estar acertando e não errando. Então é isso. Subam na hierarquia e se divirtam no processo, que é muito legal. E participem das reuniões e tudo. E chamar vocês. Em setembro a gente vai ter o evento, né, físico, para pessoal, essa turma toda aqui, os outsiders do sistema, se encontrarem e poderem. A Anarcópolis interagir. passado foram uns 40, 50% fraguistas da Anarcópolis, mais ou menos. Foram... É bastante. A gente tirou uma foto só fraguista, cara. Deu muita gente. O difícil foi tirar o Cogos do meio da foto, né? A gente teve que censurar a foto com Cogos, tá ligado? Não é pra postar, né? Qual que apareceu então? Ai. Gente fina, né? Então, eu tô meio doentinha, pessoal, por isso que eu tô mais quietinha aqui. Vamos finalizar. Ô, Adenir, pode parar e vamos abrir para a groselha, puxar algum ponto específico, essas questões da taxação do Trump. Alguém acha que isso é bom? Alguém acha que isso é mal? Alguém acha que ele está fazendo